Todo mundo que apresenta o Bitcoin para amigos leigos já sentiu aquela pontada de responsabilidade. Se esse cara ganhar dinheiro, ele vai me amar para sempre. Mas se ele perder, eu espero que eu tenha educado ele direitinho. Pois agora pensa nessa responsa vezes 10, vezes 1000 ou vezes 275 mil. É mais ou menos esse o tamanho do fardo e do poder que o convidado de hoje do Paradigma Cast carrega. Ou melhor, a empresa dele. Com 3 maracanãs e meio de clientes, a Hashdex tem mais dinheiro sobre custódia hoje do que o faturamento anual de todos os times de São Paulo e do Rio juntos. Quase 5 bilhões de reais em ativos. Dona do primeiro ETF de cripto do planeta, já coleciona vários outros títulos de pioneirismo, os quais a gente vai ter a chance de conhecer aqui hoje. Temos a honra de receber ele, cearense naturalizado carioca, pai de pet e Chief Investment Officer da Hashdex, Samir Kerbaj. Obrigado. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje, Samir. Valeu, Felipe. Prazer estar aqui com vocês, Guilherme. Prazer. Vamos lá. Tudo bem com você, Guiriba, meu co-host? Tudo ótimo. Feliz de estar aqui de falar com o Felipe e com o Samir também aqui, bater esse papo hoje. Samir, o que faz um Chief Investment Officer? Tá correta a descrição do seu cargo? Bom, boa pergunta. Ainda mais numa gestora de cripto, né? Então, assim, acho que eu sou responsável pelos times de research, de produtos e de investimentos na Hashdex. Então, todas as estratégias de investimentos, lançamento de produtos, acompanhamento dos produtos. E a parte mais importante é a evangelização, né? Assim, falar sobre essa classe de ativos nova, educar investidores sobre essa classe de ativos, sobre a tese de investimento por trás de toda essa especulação, né, que a gente vê. Então, isso é boa parte do que eu faço, é educar investidores, é conversar com investidores sobre cripto. Você tem uma história já de mercado financeiro, mas não necessariamente do lado do investimento passivo, tô certo? A gente leu na pesquisa para esse episódio aqui que você, inclusive, já teve empresa de high frequency trading e coisa assim. Como que foi essa transição do lado mais ativo no investimento para parte de índices do investimento passivo? Não, interessante, porque quando a gente começou a explorar, queremos montar uma gestora de criptoativos, né? A gente via o desafio dos nossos amigos perguntando como investir em cripto e era extremamente complexo, cheio de riscos, e se eu indicasse ele para comprar Bitcoin ali, ele provavelmente ia perder aquele Bitcoin e ia causar aquele trauma. Então, foi daí um pouco que veio essa ideia de ter uma gestora, né? Assim, por que a gente não ajuda as pessoas a terem um investimento de forma profissional e dessa forma a gente consegue atingir até investidores institucionais, né? Mas aí o primeiro desafio que a gente teve legal, qual vai ser a estratégia de investimento? Vamos oferecer só Bitcoin? Vamos fazer uma gestão ativa aqui? Vamos escolher os ativos? Se a gente vai fazer uma gestão ativa, qual vai ser o nosso benchmark, né? Qual vai ser a nossa referência? Não tem benchmark para cripto. Então a gente decidiu, vamos começar com o benchmark. Vamos começar criando o que é essa referência para esse mercado de cripto, mercado que é investível, né? Porque lembra como um investidor institucional, nem todo criptoativo é acessível. Não é todo criptoativo que a gente pode comprar. Então, como é que a gente desenha essas regras para que ele seja replicável também, para ele consiga ser um bom benchmark? Então, por que não é todo ativo que um investidor institucional consegue comprar? Dumbing down aqui. Vou te dar um exemplo. Tem ativos que eles... Por exemplo, tem privacy coins, que você não consegue rastrear e não consegue fazer um controle de prevenção à lavagem de dinheiro. Esse tipo de ativo, investidores, né, regulados não podem utilizar. Se eu não consigo fazer uma custódia segura desse ativo, se eu não tenho um custodiante institucional que suporta a custódia desse ativo, eu também não consigo armazenar. Então, tem dos mais de 20 mil, 30 mil criptoativos, cerca de 100, 150 tem custódia qualificada que a gente consegue armazenar. Ele precisa ter referência de preço para marcação ao mercado. Então, ele precisa ter exchanges que sejam reguladas, né, credíveis, para eu conseguir fazer a marcação ao mercado. Então, tem um conjunto de regras básicas ali. Se o ativo está sendo contestado lá pela SEC como uma security, né, o risco de um investidor regulado ter esse ativo aumenta bastante. Então, tem vários... O nosso universo de investimento ele acaba sendo bem mais restrito do que do investidor individual que entra lá na Binance e pode operar qualquer coisa. Então, por isso que a gente decidiu começar com passivo, né? Assim, vamos consolidar o benchmark, né? E a partir daí a gente pode ter estratégias de ativos. A gente está criando... Isso é uma classe de ativos nova. Então, a primeira coisa é que ela precisa ter uma referência. Então, foi daí que veio a ideia de começar pelo lado passivo.
A gente construiu um próprio índice lá em 2018, né? Só que a gente viu que se a gente quisesse que esse índice fosse um benchmark, a gente precisava de um player independente suportando isso por trás, com reputação, né, com renome. Foi daí que veio essa parceria com a Nasdaq. Então, a gente começou a procurar administradores de índice independente que tinham uma marca forte, uma governança forte e que tinham esse interesse por cripto. E a gente achou na Nasdaq o parceiro ideal para essa jornada. E o que eles fazem? Eles são os administradores do índice. Então, a gente construiu a metodologia do índice lá em 2018. Em 2019, 2020, a gente passou a propriedade intelectual dessa metodologia para a Nasdaq. E, a partir daí, eles passaram a ser os administradores do índice. Então, eles têm um comitê de governança, que é o mesmo comitê do Nasdaq 100, né? Assim, das ações ali da Nasdaq, que faz a administração desse índice e a governança do índice. Então, ele é um player independente da Hashdex, né? Hoje, o índice ali por trás do Hash 11, o Nasdaq Crypto Index, ele é completamente independente da Hashdex. A governança é 100% tocada pela Nasdaq. E essa administração consiste basicamente em atualizar critérios, tirar um token e botar outro, mudar um parâmetro aqui. Exatamente. Trimestralmente, eles aplicam aquela metodologia para escolher os ativos, né? Alguns ativos podem ser removidos do índice se eles deixam de atingir os critérios, outros ativos podem entrar se eles passam a atingir os critérios. Além disso, tem um trabalho de seleção do que a gente chama de core exchanges e core custodians, que são justamente as exchanges e os custodiantes que ela vai considerar como parte do universo elegível ali de provedores de serviço, e a atualização dessa metodologia ao longo do tempo para refletir a evolução desse mercado, né? Que, sabe, um ano em cripto parece 10 anos aí no mercado tradicional. É quase a governança de uma DAO, né, Guiriba? Vota nos parâmetros ali, muda um pouquinho. Só talvez funcione. Talvez funcione um pouco melhor, né? Talvez funcione um pouco melhor. Eles estão há algumas centenas de anos evoluindo. Assim, você está falando que o seu trabalho é abordar investidores e educar eles para ensinar sobre criptoativos. Como que é essa abordagem para investidores institucionais? O que muda disso para o varejo? Olha, o que muda bastante é que o investidor institucional, em geral, ele é muito mais conservador. Tá? Então, todo esse movimento degen que a gente vê em cripto e toda essa especulação em cripto, ela assusta esse tipo de investidor. E ele acaba criando preconceitos com relação a criptoativos por conta de tudo que ele vê no Twitter, na internet. Então, o trabalho é muito de desconstruir alguns preconceitos, de mostrar que por trás dessa especulação, muitos investidores de varejo eles são atraídos à cripto pela especulação, né? Assim, pelo potencial de ficar rico rápido. 99,9%. Exatamente. Quando você pensa num investidor institucional, normalmente ele está fazendo gestão de patrimônios, né? Assim, de investidores que têm um patrimônio bem maior, que não estão preocupados necessariamente em ficar rico rápido. Eles estão muito mais preocupados em proteger esse patrimônio para o longo prazo. Então, os objetivos são diferentes. Eles não são atraídos por esse tipo de especulação. Então, você precisa mostrar que por trás dessa especulação toda existe uma tese de investimento por trás. Então, a gente acaba indo muito mais para os fundamentos dessa tecnologia e também para o efeito que uma alocação pode ter num portfólio diversificado. Então, também, o investidor de varejo ele tende a colocar... enfim, quando o bull market vem, ele coloca tudo, vende a casa, né, e compra Bitcoin. Para esse tipo de investidor, a alocação para o investidor institucional, a gente fala de alocação entre 0,5% e 5%, dependendo do perfil de risco. Why so bearish? Tô brincando. Porque justamente o objetivo dele é proteger patrimônio, né? Não é construir riqueza, é proteger essa riqueza. Uma abordagem muito mais defensiva. Muito mais defensiva. E aí, os criptoativos eles têm um papel de diversificação numa carteira muito forte. Porque eles têm uma alta volatilidade, né, um potencial de retorno exponencial, mas eles são descorrelacionados com os outros ativos que esse tipo de investidor tem na carteira. Então, quando a gente fala de teoria de construção de portfólio, que é o que esses caras olham, o que esses caras entendem, essas características fazem com que uma pequena alocação em cripto tenha um impacto gigante no portfólio dele. No que a gente chama do retorno ajustado ao risco, né, no índice de Sharpe ali. Então, esse é o benefício que uma alocação em cripto traz para esse tipo de investidor. Então, normalmente, a gente tenta começar pelo olha, esquece o retorno, esquece a volatilidade, olha aqui essas características, esquece cripto, né? Olha as características dessa classe de ativos aqui, desse índice aqui. Vê o papel que isso tem quando você insere numa carteira, na sua carteira, né? Simula isso aqui ao longo dos 5 anos, o impacto que uma alocação de 1% tem na sua carteira.
Legal, faz sentido, bacana. Agora deixa eu te explicar os fundamentos, né? Por que isso é um bom investimento? Aí a gente vai para os fundamentos. Então, dificilmente a gente fala sobre preço, por exemplo. Você fala muito menos pro coração e para esse público aí é totalmente na razão, né? Totalmente. Tem uma fórmula que eu já li de vocês publicaram em algum lugar sobre a alocação ideal num portfólio. E, se eu não me engano, era algo como você pega a volatilidade que seu portfólio já tem, faz vezes 10 ou eleva alguma coisa, divide por 40. Qual ao quadrado sobre 40? Sobre 40. Isso aí foi o João Marco, que é o nosso diretor de gestão. Ele é um cara quant, né? E a gente sempre fica explorando formas de simplificar essa... Foi bem simples essa aí. Bem simples. E isso é teoria de portfólio. No final, considerando a relação entre as volatilidades aí e os retornos desses ativos... essa equação ela dá um pouco da alocação que você pode ter na carteira. E a gente até construiu um simulador de portfólio porque você pode customizar, porque isso é para uma carteira específica, né? Uma carteira padrão brasileira. Mas no nosso site, por exemplo, tem uma ferramenta de simulação que o assessor de investimento, né, ele pode ir lá, colocar exatamente qual é o portfólio do cliente e entender quanto de cripto cabe sem aumentar a volatilidade da carteira como um todo. Entendeu? Então, esse tipo de ferramenta é bem útil para esses profissionais de investimento. Se o cara faz isso e não enxerga o benefício, ele está batendo cabeça contra o dado, né? Meio que exatamente, isso. Exatamente. Então, assim, contra isso é difícil refutar. Né? Assim, uma alocação pequena em criptoativos é difícil de ir contra. Aí, talvez ele tenha preconceitos aí ideológicos, né? E aí, que aí é o mais difícil a barreira mais difícil de quebrar. São mais complicados. Deixa eu te pedir para dar um pequeno panorama do caso, do argumento por trás de cripto você já falou, mas do investimento em veículos passivos. No meu entendimento, a audiência aqui tem bastante gente que é de cripto e que não tem a bagagem de economia que você provavelmente tem. No meu entendimento aqui, fazendo o papel de um leigo, Markowitz, anos 50, formalizou os benefícios da diversificação de portfólio. William Sharp, anos 60, formalizou a noção de retorno ajustado ao risco e formas de precificação levando em conta esses dois lados da moeda. John Bogle, nos anos 70, popularizou o investimento em índices e hoje em dia, 50 anos depois, mais da metade do dinheiro que tem em equities nos Estados Unidos, até onde eu saiba, está em veículos passivos. Por que tem tanta gente investindo em índice e cada vez menos fazendo stock picking e por que isso faz sentido? Eu acho que, em geral, quando você olha... A S&P tem uma pesquisa bem interessante sobre isso, da porcentagem de gestores que conseguem consistentemente bater o índice. Tá? Nos Estados Unidos, 20% dos gestores profissionais conseguem bater o índice consistentemente em períodos acima de 5 anos. No Brasil, acho que esse número é menor ainda. Tá? Tanto quanto o CDI para fundos multimercados ou o Ibovespa para fundos de ações, lá fora o S&P. Para cripto, que é uma classe de ativos nascente, isso ainda é muito mais difícil. Tá? Então, em geral, né, assim, no panorama geral de gestão passiva, é que você consegue um investimento mais barato, porque você paga uma taxa de administração fixa, e normalmente isso é muito mais barato do que você conseguiria em produtos de gestão ativa, e você não paga a taxa de performance. Né? O grande custo de uma gestão ativa é essa taxa de performance, que chega a ser 20% do que exceder ali o benchmark. Então, o movimento de gestão passiva ele ganhou muita adoção nos Estados Unidos por ser uma ferramenta muito mais barata. Tá? E o que aconteceu nos Estados Unidos também? Como lá você tem um modelo de assessoria que é muito mais alinhado ao cliente, né? Então o assessor de investimento lá ele recebe um FII do cliente, tá? Para escolher os melhores produtos para o cliente. Então ele está muito mais alinhado com o cliente do que se ele recebesse um rebate pelo investimento que ele indica. Então, para o assessor nos Estados Unidos, é melhor para ele indicar ETFs e ETFs passivos do que ele indicar produtos que têm uma taxa muito alta. Né? Então, o que eles viram em geral é que eu consigo o mesmo tipo de retorno ou melhor com um custo bem menor para a minha carteira, fazendo alocação em veículos passivos. Né? Essa foi toda a dinâmica que criou esse movimento passivo nos Estados Unidos, que tem crescido bastante, né? Junto ali com os ETFs. O ETF é
inovação tecnológica de produtos ali nos Estados Unidos sensacional. Tá? Acho que aqui no Brasil ainda não pegou, mas é um veículo assim, muito mais prático do que os outros veículos de investimento que o americano tem acesso. E aqui no Brasil também é muito mais fácil, muito mais prático, mas que o investidor brasileiro ainda não adotou. Não pegou, você diz porque não tem tantos ou porque a gente não investe tanto? Não tem tanto, o brasileiro não investe tanto e o modelo de assessoria aqui, em geral, ele é voltado ao rebate. Né? Então, fundos de investimento, produtos de renda fixa, eles remuneram muito melhor o seu assessor, né? E a estrutura de distribuição do que veículos passivos de baixo custo. Ainda tem esse abismo de diferença no modelo de remuneração que faz com que os dois mercados sejam tão diferentes assim, Brasil e os Estados Unidos? Sim. Aqui no Brasil está mudando, né? Tem novas regras. Eu escuto isso faz década quase já. Na verdade, essa regra nova ela entrou em vigor acho que esse ano, tá? Que exige transparência. Então, você como cliente vai saber exatamente quanto que você está pagando para o seu assessor de investimento. E aí, o que especula-se é que a partir do momento que você entende quanto que você está pagando, você vai ver que vai ser muito mais barato você pagar um advisory fee fixo e investir em ETFs do que você, enfim, alocar em outros produtos aí de... O foda é se vir transparente em fonte Arial 2.1 no rodapé do e-mail, né? Mas então, tipo, além de tudo, é um problema de incentivos, né? Tipo, incentivos. Sim. Nossa. Sim, é um problema de incentivos. Mas é isso, eu acho que esse é o movimento de gestão passiva em geral. Em cripto isso é ainda mais importante, porque além do risco da gestão ativa, né, de você conseguir bater ou não esse benchmark, você tem os riscos de custódia, você tem um risco, por exemplo, um negócio que foi muito ruim em geral para a indústria de gestão foi a queda da FTX, porque vários hedge funds de cripto perderam dinheiro com a FTX, isso foi um dano reputacional gigante. E, em geral, os fundos passivos, né, assim, não tiveram... A Hashdex não teve nenhuma perda ali no ano de 2022 e nenhum envolvimento com todas aquelas quebras ali por construção, né? Assim, porque a gente desenhou a metodologia justamente para filtrar o risco ruim ali do mercado. Então, acaba que você tem... E um outro aspecto é que a gente está falando de alocações muito pequenas. Então, para uma alocação muito pequena, faz sentido você ficar... enfim, escolhendo um ativo versus outro, fazendo seleção de gestores, e agora é o Solana, não é mais o Ethereum, aí você muda, e de repente daqui a um ano muda tudo de novo, e você tem que estar sempre atualizado para fazer uma alocação de 1% da carteira. É melhor ir diversificado, compra um basket ali, você sabe que tem um administrador grande ali por trás, que é evolutivo, né? Então a cada 3 meses a carteira vai evoluindo. Então esse é um pouco da proposta de valor que a gente traz para os investidores, tá? E a gente acha que isso é bem poderoso. E no modelo de negócio de vocês, o investidor institucional representa muito mais do que o cara de varejo, hoje ou não? Na verdade não. Na verdade, cerca de 20% do nosso passivo ali, do nosso patrimônio sob gestão, vem de investidores que a gente chama de institucionais. Tá? Os outros 80% vêm de investidores de varejo, afinal, mas principalmente de investidores que têm assessores de investimento. Tá? Então, são investidores que têm um patrimônio maior, normalmente uma idade maior. É até interessante quando a gente olha os dados demográficos ali dos nossos investidores. Em geral, eles têm acima de 40 anos e um patrimônio investido acima de R$20 mil. Quando a gente olha o perfil nas exchanges, né, é um investidor de 15 a 30 anos, né, com patrimônio investido bem menor. Então, é um segmento diferente. Né? Assim, é um segmento de mercado diferente que normalmente os fundos ETFs atingem. É aquele público que ainda não está confortável em abrir uma conta num exchange, ter sua própria wallet, né, fazer gestão disso. Ou que já passou dessa fase também, né? Eu já contei essa história algumas vezes, mas no começo da Hashdex eu tinha muito menos clareza da proposta de valor de um ETF de cripto. E hoje tem gente na minha família, não é uma nem duas pessoas, tem bastante gente na minha família que tem Hash 11, que tem ETF de Bitcoin de vocês. E tem gente que já tentou fazer própria custódia, já tentou ir para exchanges, mas optou por esse caminho, porque de fato acaba sendo muito mais barato às vezes do que tu comprar numa exchange, sacar e fazer a gestão. E que nem tu falou, se a pessoa tem 1%, 5% do patrimônio dela investido nisso, ela não quer ter 50% da cabeça pensando nisso, né? E assim, um dos motivos que a gente decidiu criar a Hashdex foi a complexidade que a gente tinha para fazer a nossa gestão, né? A gente já investia, o Marcelo é investidor desde 2012, eu comecei a investir em 2016. E assim, eu sou engenheiro de computação, eu entendo muito bem como fazer a custódia, os riscos envolvidos. Era uma complexidade gigante para mim, eu ficava paranoico com aquilo ali. Quando o preço começa a subir, a gente começa, como é que eu faço isso aqui, né?
Então, assim, até para quem entende, né, é super complexo. E à medida que esses valores vão ficando maiores, os riscos também vão aumentando. Então, esse é uma proposta de valor também muito forte ali de uma alocação via fundos e ETFs. O que tu começou comprando? O que te fisgou para esse mundo? Olha, na época eu estava trabalhando num projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Brasil. E competi com a B3, né? Assim, era uma tarefa ali hercúlea. E eu comecei a ouvir falar, né, naquele negócio ali em 2015 que cripto é negócio de criminoso, anarquista, mas blockchain é algo que vai revolucionar o mercado financeiro. E aí se eu estou trabalhando aqui com infraestrutura, eu tenho que olhar esse negócio. Se isso vai revolucionar o mercado financeiro, eu tenho que olhar. Eu comecei a olhar blockchains permissionados. E aí a gente Comecei desse lado. E aí a gente começou a fazer provas de conceito lá de como criar uma infraestrutura tipo uma depositária descentralizada. Mais ou menos o que o Drex está explorando hoje. Até fiquei bem feliz quando o Banco Central anunciou o projeto do Drex, porque foi o que eu tinha visto lá atrás que podia ser o primeiro passo ali para a adoção de fato de tokenização. Então a gente começou a fazer um monte de prova de conceitos com relação a isso. Aí eu comecei a ouvir falar do negócio chamado de exchange descentralizada. E como assim, a gente estava construindo... Era um projeto de 5 anos, R$1 bilhão de capital imobilizado. E eu podia substituir isso por 50 linhas de códigos no smart contract. Eu falei, isso aqui é o futuro, não tem como. E aí, assim, eu estou trabalhando aqui para criar uma nova infraestrutura de mercado que pode ser disruptada por 50 linhas de código. E aí eu virei a cabeça, comecei a investir em cripto, né? Comecei a olhar cada vez mais até que o momento que isso fazia, assim, a maior parte do meu tempo, do meu shower time ali, da minha energia, né? Do meu tesão estava em olhar esse mercado. E aí eu conheci o Marcelo, estava com essa ideia maluca aí de criar uma gestora de criptoativos. Eu falei, cara, vamos nessa. O resto é história. O resto é história. Então você nunca foi o cara mais maximalista do Bitcoin, que veio pelo aspecto monetário, assim? Não. Na verdade, eu ouvi falar do Bitcoin em 2011. Um professor meu de economia, ele era gold bug, né? Assim, um cara que estava acumulando ouro desde 2008, falando que o dólar ia virar pó. E aí ele conheceu o Bitcoin e ele trocou tudo que ele tinha em ouro por Bitcoin e passou a comprar Bitcoin. Nossa. Assim, e aí caraca, esse cara é inteligente, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a estudar o Bitcoin, eu li o paper do Satoshi ali. Eu tava terminando engenharia de computação, falei, cara, isso aqui é legal, mas o mercado nunca vai adotar isso aqui. Dinheiro de internet, isso aqui não... O mercado nunca vai adotar. Então, assim, deixei para trás e nunca fui atraído pela especulação desse negócio. Sempre fui daqueles que, quando o preço subia, eu falei, tá vendo? Isso é uma bolha. E quando o preço despencava, eu falei, tá vendo? É uma bolha. Então, assim, nunca fui muito atraído pela especulação, não. Tá? O que me pegou mesmo foi em 2016, especificamente DeFi, porque era o que eu trabalhava, né? Assim, eu estava trabalhando, estava muito dentro ali de infraestrutura de mercado e vi que tem uma nova infraestrutura de mercado que é muito mais eficiente. Assim, é como assim, a diferença entre carta e WhatsApp, entendeu? Assim, então, isso que me atraiu. E antes de você ir para gestora, você criou alguma aplicação? Você interagiu com aplicações? Que tipo de aplicação que você usou que te chamou mais atenção fora, tipo, Uniswap, por exemplo? Não, na época, o que a gente explorava era o Hyperledger, né? E a gente fazia muitas aplicações em cima do Hyperledger. A gente chegou a explorar aquele consórcio também. Tinha um consórcio que é dos bancos que... esqueci o nome na época. Você sabe o que Fabric não era? Não, o Hyperledger Fabric é essa infraestrutura que a gente testava, exatamente. Mas tinha um consórcio R3, eu acho. R3 Cobra, uma coisa que cobra. Exatamente. Esse aí. A gente chegou a experimentar também. Então, sempre desse lado mais permissionado. Tá. Entendi. O que tu diz como é que tu pensa sobre tratar um índice como benchmark em cripto versus tratar o Bitcoin como o benchmark, do ponto de vista de retorno mesmo? Explicando para o pessoal que está assistindo. Tem muita gente que argumenta que é muito difícil você bater consistentemente o Bitcoin e que o benchmark de quem está investindo em cripto deveria ser retornos contra o Bitcoin e não contra o índice, ou muito menos contra o dólar, ou real, ou Ibov, ou qualquer coisa. Como é que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que a tese de investimento do Bitcoin ela é muito diferente, né, da tese de investimento que a gente tem para o Ethereum, para plataformas de smart contract ou para as aplicações que tem em cima das plataformas de smart contract. Então, se você
eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma alocação, se você tem como benchmark o Bitcoin e você simplesmente faz uma abordagem market cap weighted ali de ter 70% de Bitcoin, 80% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 5% de Solana, você já bate o Bitcoin. Então, de quando a quando? De quando a quando? Em horizontes mais longos. Né? Porque você está falando de uma outra tecnologia que está surgindo. Obviamente, em mais curtos é muito difícil. Então, especialmente desde 2022, né, o Bitcoin basicamente tem dominado tudo. Né? E essa é uma característica um pouco desses ciclos, né, que a gente vê em cripto. Né? Então, quando a gente vê um bear market, normalmente o Bitcoin cai menos. Porque ele é um ativo muito mais maduro, tem um valor de mercado maior, ele acaba tendo uma volatilidade menor. Então, a nossa abordagem, e até um pouco do viés que eu trago ali, por ter começado pelo lado ali de smart contract, é que se você tem um investimento só em Bitcoin, você não está capturando boa parte do potencial de criação de valor dessa tecnologia. Uma analogia que eu trago para um negócio que funciona muito para os investidores tradicionais ali são as analogias com a internet, tá? Porque eles viram a internet crescendo. Né? Normalmente é um pessoal de acima de 40 anos que viu a internet crescendo. Então, eu costumo comparar o Bitcoin ao e-mail. Tá? É a grande primeira aplicação de blockchain, né? dessa tecnologia. É um killer app, tá? Assim, que hoje todo mundo ouve falar, assim como o e-mail lá na década de 90 era a única aplicação, era o killer app da internet. E quando você olha 20, 30 anos depois, o e-mail ainda é super relevante, tá? Ele ainda é o protocolo para quando você quer, né, assim, trocar comunicação ali na internet, trocar cartas, né? Mas ele não é nem de longe a aplicação da internet que criou mais valor para a nossa sociedade. Então, é um pouco da visão que a gente tem para cripto também. Tá? Então, acho que não tem nenhum outro criptoativo que disputa com o Bitcoin. O Bitcoin é seu próprio bicho ali. Se você tem, por exemplo, um benchmark no Bitcoin, acho que talvez seja muito mais eficiente você fazer uma alocação pura em Bitcoin e fazer uma alocação entre Bitcoin e Cash ou até alavancar. Né? Então, você pode ter, por exemplo, entre 80% e 120% alocado em Bitcoin. E aí seu benchmark é Bitcoin. Mas a partir do momento que você passa a trazer outras teses de investimento, como plataforma de smart contract, como DeFi, como, enfim, Web3, aí já não tem mais nada a ver com Bitcoin. Essas aplicações não têm nada a ver com Bitcoin. Então, não acho que faz sentido. Se você está olhando para o mercado de cripto como um todo, como as teses de investimento são completamente diferentes do Bitcoin, eu não acho que faz muito sentido, não. Seria como dizer que hoje o NVIDIA, na verdade, deveria ser o benchmark dos gestores lá nos Estados Unidos, porque é o maior ativo. Ele está, enfim, tem uma bolha ali acontecendo, né? Ele está concentrando muito peso nos índices. É, inclusive, uma crítica que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que os índices estão muito concentrados em AI. Né? E aí, faz sentido o NVIDIA ser o... Obviamente, é um exemplo bem diferente, porque o Bitcoin tem um peso muito alto, né? Ainda no mercado de cripto. Né? Mas assim, acho que é um pouco do pensamento, tá? Acho que não... Tem essa reflexividade, né? Então, quanto mais relevante fica um ativo dentro do índice, compra-se mais dele, o preço dele sobe, as pessoas tendem a comprar mais, ele fica mais relevante dentro do índice. Sim. Isso pode acontecer com qualquer tema da moda, não é porque é AI agora que está rolando, né? Exatamente. Tá, mas dentro desse racional todo que você colocou aqui, colocando o dedo fundo neste tema... Por que então que o Bitcoin tá nesses mesmos índices que todos esses outros ativos, se ele é tão diferente? Você está me argumentando aqui que o Bitcoin é como se fosse o e-mail e tem um universo de aplicações possíveis ao redor dele que não faz sentido você olhar só para o e-mail. Mas faz sentido o Bitcoin estar nos índices dessa galera toda aqui? Essa é uma boa pergunta. Ele assim, pensando no investidor tradicional, tá? Assim, que está olhando... enfim, que não está olhando cripto, tá? Quando ele vai considerar a sua alocação em cripto, ele pode começar só com o Bitcoin. Né? E aí, beleza, eu acho que ele vai capturar boa parte do mercado hoje, mas provavelmente não vai capturar o que esse mercado vai ser daqui a 10, 15 anos. Para esse cara, é melhor oferecer uma solução completa, né, que dá alocação a todo esse universo de criptoativos do que eu começar a segmentar. A gente tem até índices que são segmentados. Né? Então, a gente tem um ETF, por exemplo, de plataformas de smart contract. Né? Um índice de plataforma de smart contract, não tem Bitcoin. Né? Então, se você tem uma tese específica de que quer capturar o crescimento dessa tecnologia,
talvez seja melhor você ir no índice de smart contract e não ter Bitcoin. Né? Então, essas opções elas existem para o investidor, mas para a maior parte dos investidores tradicionais que querem ter uma alocação a essa classe de ativos como um todo, e aí dentro da classe de ativos o Bitcoin faz parte desse universo, né? Você tem que ter uma exposição ampla. Faz sentido. É por isso que eu gosto da Hashdex, porque se você não quer ter Bitcoin, beleza, tem um índice lá só para você investir em metaverso, se você quiser. Exatamente. Quais que são os índices que vocês têm hoje em dia? A gente tem o amplo, né, que é o NCI do Hash 11. A gente tem um produto de plataforma de smart contract e soluções de escalabilidade. A gente tem o DeFi 11, que é de finanças descentralizadas, e o Meta 11, de cultura digital, que a gente chama. Né? Desses, o mais incipiente é o Meta 11. Né? Ainda é um negócio que, enfim, ganhou muita popularidade quando todo mundo estava preso em casa com juros negativos. Né? Mas, fora o Hash 11, quais são os outros que tem? Qual é o principal, assim? Fora o Hash 11, qual que tem mais adoção, que a galera gosta mais? O Hash 11 é de longe o mais... enfim, acho que é outras ordens de grandeza com relação ao tamanho, volume e adoção desses outros índices. Tá? Porque justamente esses índices são mais nichados. Quando você vai para o investidor tradicional, que é quem, de novo, é o público-alvo que a gente não fala com o público que nativo de cripto. Né? Esse pessoal tem a sua MetaMask, tem sua Ledger e está investindo diretamente. Esse público ainda nem entendeu o que é DeFi. Entendeu? Assim, ainda está... Agora, com tokenização, eles estão começando a entrar dentro desse mundo, mas ainda está muito cedo. Tá? Então, para essas outras teses. E além desses índices, tem os ETFs monomoedas também, né? Tem. A gente tem uma suite de ETFs monoativos, que a gente chama, que eles são desenhados justamente para investidores que sabem o que querem, né? Que querem montar sua própria carteira. Então, olhou, não gosta do Hash 11 porque é muito concentrado em Bitcoin, ou porque tem muita shitcoin, né? Assim, o cara é Bitcoin maximalista. Beleza, compra o Bitcoin. E se você quer bater o NCI, você acha que é fácil... fazer uma gestão ativa ali, bater o NCI, então toma aqui as ferramentas, faz aí. A gente tem fundos, por exemplo, de gestão ativa que a gente tem um sistemático e tem um fundo que é discricionário, ali, top-down. Aberto também? Também estão disponíveis em todas as plataformas. É bem difícil você consistentemente bater o NCI ali. Quanto tempo eles têm? Tem cerca de 2 anos. 2 anos. Você é um cara que dentro da sua locação, do que você puder abrir, tá mais estilo Hash 11, assim? Hash 11. Hash 11. Não tem grana no ETF de Solana, por exemplo, lá? Não. Entendi. Não. O meu é Hash 11. Entendi. E você... Porque, assim, eu não... Assim, isso não é meu... Eu não quero ficar full time tentando fazer essa gestão do meu patrimônio pessoal, entendeu? Eu estou focado em construir a Hashdex, né? Sim. E não ficar otimizando. E eu sei que com Hash 11... Com Hash 11 e a Hashdex, a gente vai capturar alguma coisa aí desse mercado. Qual que é? Tipo, eu fico me perguntando... Vocês lançaram um ETF de Solana recentemente. Primeiro do mundo, né? ETF de Solana? Acho que no Brasil foi o primeiro do mundo. Foi a gente, a QR, a gente lançou mais ou menos no mesmo período ali. Desses ETFs que são monoativos, quantos por cento? Estou tentando entender qual que é a lógica, qual que é a necessidade de se lançar novos ETFs e tá trazendo sempre produtos novos para o mercado. Num ETF tipo de Solana ou de Ethereum que vocês têm, quantos por cento do dinheiro e da clientela vem no lançamento, vem na primeira semana, no primeiro mês? Estou me perguntando aqui. O Hash 11 eu imagino que tem uma dinâmica muito mais de recorrência, tá toda hora vendendo e tal. Não, a maioria vem ao longo do tempo, tá? Assim, não necessariamente nos primeiros dias. O ETF é um jogo de longo prazo. Eu estava fazendo uma paralela com o mercado digital. A galera foca no lançamento. É a semana do lançamento. Não, vou te falar, o Hash 11, por exemplo. Eu acho que talvez o Hash 11 foi o melhor lançamento que a gente fez, tá? Uhum. Foi num momento excepcional. Foi abril de 2021. O mercado estava... Tá na hora certa. É o melhor momento para você vender cripto, né? Que é aquele momento que todo mundo quer, mas que claramente a gente estava numa bolha ali. A gente capturou uns 40 mil clientes no lançamento. Hoje o Hash 11 tem 150 mil. Então, assim, é de fato um produto que cresce ao longo do tempo. O Bitcoin começou com 100 investidores, hoje tem uns 20 mil investidores, o BitH11, né, o ETF de Bitcoin. Então, realmente é um jogo de longo prazo. E os monoativos especificamente, né, o
o nosso público-alvo são gestores profissionais que querem fazer sua gestão ativa de criptoativos, né? Então, tem alguns fundos já de criptoativos aqui no Brasil. A regulação aqui no Brasil, de fundos da CVM, ela permite você alocar em ETFs de criptoativos um limite bem maior do que em cripto diretamente. Qual que é a diferença? Cripto diretamente é até 10%. Em ETFs de criptoativos você pode alocar até 100%. Então, a maioria dos fundos de cripto que a gente vê por aqui, eles são fundos que compram os ETFs por trás. Tá? Então, muito mais... esses ETFs monoativos são uma infraestrutura para esses gestores terem seus fundos de cripto. Né? Muito mais isso do que algo necessariamente que a gente está vendendo para assessores de investimento, por exemplo, para investidores. É tipo um token do token que os caras podem tradar na bolsa tranquilamente. Né? Imagina, você tem hoje o Wrapped BTC lá na rede do Ethereum. Né? Tipo isso, só que versão B3. Versão B3, exatamente. Você precisa wrap aquilo ali para os investidores tradicionais acessarem. Tu falou que tu trabalhava na indústria que estava criando uma competidora para B3 e começou a olhar para DeFi, para exchanges descentralizadas e sentir que ali poderia surgir alguma coisa que eventualmente disruptasse a infraestrutura de bolsas mesmo. Hoje tu não olha para alguma coisa em DeFi e fala, puta, talvez isso aí torne obsoleta a própria Hashdex ou a infraestrutura que a gente está fazendo aqui na Hashdex? Sim. Essa é uma visão que a gente tem bem clara na Hashdex, tá? Eu costumo dizer que a gente está no... A Hashdex é um business de Web 2, tá? Então a gente está trazendo... Eu vejo o cripto e o mercado tradicional como uma ponte ali, tá? A gente está construindo uma ponte para o mercado tradicional ter investimento a cripto. Um lado, né? Um sentido desse caminho. Tem um outro sentido que é trazer ativos do mercado tradicional para dentro de criptoativos, que é a tokenização, né? Que é um assunto que também está ganhando popularidade recentemente. A gente acha que no futuro todos os ativos vão ser tokenizados, né? Assim, que não vai existir... Na verdade, não vai existir esse conceito de tokenizado. Tudo vai estar registrado na blockchain, porque é muito mais eficiente do que eu ir lá no cartório e ter um contrato em papel. E a partir do momento em que a economia está tokenizada, vai ser muito mais eficiente eu fazer gestão através de smart contract. Então, tem uma área que a gente acompanha bastante, que é o on-chain asset management, que é o futuro, né? Assim, digamos, da gestão. Tá? Eu acho que ainda tem um caminho para percorrer, é algo que a gente acompanha de perto, a gente sabe que em algum momento vai disruptar nosso próprio business. Né? Até porque assim, um ambiente como hoje dos ETFs ali da B3, daqui a 10, 20 anos, talvez isso nem exista mais. Mas tem um processo de mudança geracional. Costumo dizer que a gente traz o cripto para os baby boomers. Né? A tokenização é a tecnologia que vai trazer os ativos do baby boomers para os Gen Z e millennials ali. Então, daqui a 20, 30 anos, quando os Gen Z tiverem em posições ali de tomada de decisão, eles vão preferir muito mais acessar ativos tokenizados do que ir no cartório pegar o carimbo lá do notário. A mesada dos seus filhos tem algum componente cripto já ou ainda não? Tem? Esses dias veio um convidado aqui que ele falou que ele até pedia para escolher. Você quer Bitcoin ou Tether? Pra menina de, sei lá, 8 anos. Eu, porra! Esse aí você tá educando desde cedo, né? Tem um protocolo em finanças descentralizadas que eu sempre lembro das pessoas que eu conheço que trabalham com índices, que é a Balancer. Sim. Que vale a pena pesquisar aí quem estiver assistindo de casa. Permite a construção de índices on-chain, né? Cestas de N tokens, aonde, resumo da história, em vez de você pagar para aquilo ali ser rebalanceado recorrentemente, tipo uma taxa de ADM, em tese você consegue ganhar taxas dos arbitradores que estão rebalanceando aquela cesta ali de acordo com as regras estabelecidas no contrato. Tem o Balancer, tem um que a gente acompanhou bastante, que mudou de nome, era Melonport, que virou Enzyme, que essa é uma estrutura bem mais interessante, porque eles tentam reconstruir para que eu consiga oferecer fundos regulados, né? Então, a figura do administrador, do auditor, do custodiante. Então, é bem interessante. Tem um projeto dos brasileiros também, que eu esqueci o nome, que também busca fazer esse tipo de gestão. Então, tem o Token Set, né? O Set Protocol. Tem alguns aí tentando. Eu acho que esse é uma área
que vai, com certeza vai ser disruptiva para a gente. E curioso que em cripto eu não vejo vingar tanto produtos como ETF, assim, porque a Balancer, ela vingou hoje em dia, ela tem um produto muito bom, mas ela não vingou tão somente por causa disso. Não é a galera querendo uma exposição balanceada ali, né? Porque eu acho que o perfil do investidor que está exposto àquele produto é muito mais ativo do que passivo, na minha opinião. Vários produtos de passivo nunca deram muito certo. O cara que tá on-chain já é um perfil mais degen, né? A forma como eu vejo o DeFi hoje é que ele é um experimento, tá? Assim, então, a gente está fazendo um stress test de um sistema, tá? A maioria dos tokens que tem ali, cara, tem meme coin, Vapor, tem um monte de coisa, tem um monte de especulação, tem um yield farm, né? Aquele negócio todo. Para mim, isso tudo é uma forma de testar o sistema, né? De stress test para quando vierem ativos reais. Então, eu acho que esse tipo de projeto, por exemplo, ele só vai fazer sentido quando você tiver mais diversidade de ativos investíveis, de fato. Porque hoje é muita especulação, né? Assim, e eu acho que essa especulação tem uma função essencial, que é testar os protocolos. Tá? Então, tudo isso que aconteceu lá em 2022, né? Aquele colapso todo, cara, DeFi continuou funcionando normalmente. Isso aí é assim, excelente. O fato de lá na crise do Covid, em 2020... não foi assim, né? Alguns protocolos de DeFi quebraram, eu não lembro qual, mas eu acho que o Aave teve problema, né? Assim, tiveram alguns protocolos que tiveram problema ali naquela crise de março de 2020. 2022 já foi suave, né? Apesar de muito ativo ter ido a zero, o protocolo em si, os smart contracts funcionaram. Então, para mim, essa é uma forma de testar o sistema para quando vierem ativos reais. Então, o endgame seria tokenização real e usar, tipo, por exemplo, a Aave a gente poder emprestar fundos imobiliários tokenizados ou alguma coisa assim. Eu acho que é aí quando o negócio vai ficar grande de fato. Sim. Né? Assim, quando entrar dinheiro de verdade. E a gente vê que tem vários protocolos indo para esse caminho. Tipo, a Maker, por exemplo, a Aave, eles perceberam que para conseguir liquidez de verdade, eles têm que se entregar ao mundo real. Porque só mexer com moedinha mágica da internet não vai trazer mais adoption. Exato. A Maker, bem topicamente falando, é um dos exemplos mais notáveis dos últimos tempos, né? Exatamente. Que tinha dois caminhos para escalar, mas acabou... Um era mais descentralizado, mas tinha um teto do quanto que eles poderiam crescer, e o outro caminho seria mais, não, vamos botar ativos do mundo real aqui para dentro do nosso sistema e não tem problema se a gente se tornar mais centralizado. Descentralização é um espectro, né? Então, assim, você pode ter descentralização na execução, você pode ter descentralização na governança, pode ter descentralização em vários locais. Eu acho que a descentralização na execução ela é super legal, super útil, porque ela permite a gente escalar, né? Assim, é a descentralização que a gente tem na internet hoje. Na governança, eu acho que depende do projeto. Acho que tem muitos projetos que vão se dar muito melhor tendo uma governança centralizada de uma empresa do que ter uma DAO por trás. O Satoshi até escreveu alguns papers sobre isso, né? De quando é melhor você ter uma DAO ou ter uma decisão centralizada. O Satoshi ou o Vitalik? O Vitalik, desculpa. Tá. Cara, como é que eu tô aqui? Tô com o Satoshi na cabeça porque saiu agora aquele documentário lá da HBO falando sobre Satoshi. Enfim, o Vitalik escreveu um artigo recentemente sobre isso, de decisões côncavas e convexas, né? Sim. Então, assim, eu acho que nem todo protocolo deveria atuar de forma com a governança descentralizada, apesar da execução ser descentralizada e vice-versa. Então, acho que é um espectro. Nem tudo precisa ser 100% descentralizado, mas também tudo 100% centralizado tem suas deficiências. O tempo mostrou que, assim, a gente fala da beleza do Bitcoin, dele ser descentralizado, mas quando a gente vê na tomada de decisão com protocolos que demandam decisões mais complexas, a gente vê que a descentralização 100%, como a Maker, não funcionava. Eles aderiram à centralização porque eles viram que o modelo de negócio funcionaria melhor. A governança descentralizada sempre vai convergir para uma média, né? E tem tipos de decisões onde... Acho que é um pouco essa a ideia do texto do Vitalik. Tem tipos de decisões onde você não quer convergir para uma média das opiniões da galera. Você quer o A ou B, né? Uma decisão mais binária, sei lá. Exato. Eu não gostaria que a gestão do índice lá pela Nasdaq, os parâmetros e os pesos de cada moeda fossem mudados por uma votação globalizada entre todo mundo. Não, quero que os caras cuidem lá do jeito certinho. Exato. Quando que a gente vai ter um ETF de meme coin? Deu risadinha porque é verdade. Vai ter. Com certeza vai ter. Algum dia vai. Com certeza vai ter. Assim, na Hashdex, especificamente, a gente tem uma resistência de oferecer produtos que a gente não investiria, né? Ou de oferecer produtos que não tem uma tese de investimento por trás. Porque apesar de
enfim, de valorizar, não tem uma tese de investimento por trás. E a gente tem um pouco de dificuldade com o meme coin. Já tiveram algumas meme coins que foram elegíveis a alguns índices. No Meta 11, por exemplo, acho que já teve o Shiba. Né? Se o Shiba entrou, na verdade, porque... Beta 11 é o quê? Meta 11. Ah, no Meta 11. Porque o Shiba tá desenvolvendo um metaverso. Né? Assim, O Vaporware deles era isso. O Vaporware dele é um metaverso. Eles construíram um metaverso. Não tem ninguém lá, mas eles estão construindo um metaverso. Então, assim, ele chegou a ser elegível. E o que torna uma meme coin ser elegível para entrar no índice, por exemplo? Entrar no Meta 11. Tipo assim, vocês viram que a Shiba construiu o metaverso e ela entrou. O administrador do índice classificou tipo, Shiba como uma aplicação de cultura digital porque ela tinha um metaverso por trás. A Nasdaq, no caso. Não, nesse caso é a CF Benchmarks. Entendi. Então não é a Nasdaq que... Não. Na verdade, o critério da Nasdaq até ele não tem um critério específico que exclui meme coin. Tá? Assim, a meme coin ela é excluída pelos próprios critérios de seleção. Ele precisa ser suportado por custodiantes institucionais, por exchanges reguladas, ter um nível de liquidez mínimo, de representação de mercado. Então, isso acaba excluindo. Um Dogecoin da vida, por exemplo, apesar dele ter um market cap alto, ele não atinge esses critérios. Né? Mas a Nasdaq administra só o Hash 11. Só o Hash 11 e os monoativos, os índices monoativos. E aí essa administradora do índice do metaverso classificou lá a Shiba como metaverso, porque eles tinham algum projeto de metaverso, chegou lá, se tornou elegível e quem que falou não? Quem foi o... Quem que não deixou a Shiba entrar no índice? Não, o Shiba entrou no índice. Shiba entrou no índice? Entrou. Então tá resolvido. Então estamos a caminho dos ETFs de meme coin mesmo. É só uma questão de tempo. Meme 11. Pô, isso ia vender demais, velho. E o Raul Paul... Ia vender muito, mas eu... O Raul Paul, Raul Paul é um gringo que ele fala muito sobre cripto. Eu gosto um pouco do que ele fala. Acho que foi em janeiro desse ano, ele falou que ia ter um ETF de Doge até o final do ano. E eu falei, esse cara é maluco, velho. Aí eu comecei a ver ETF de Solana, ETF de um monte de coisa. Mas sabe que nos Estados Unidos... É mais provável você ter um ETF de Doge do que um ETF de Solana. Por quê? Porque Doge é uma commodity. Assim, existem poucas dúvidas se Doge é uma commodity ou não. Doge tem futuros listados, a Coinbase Derivatives, que é regulado pela CFTC. Tá? Então, assim, ele preenche mais critérios... De acordo com a regra da SEC, né, ele preenche mais critérios do que o Solana. É muito louco, né? É mais fácil ter ETF de Doge do que de Solana por causa da FCC. E aí você... Mas como que... Explica pra gente a diferença aqui no Brasil. O que faz com que vocês tenham a segurança para conseguir lançar um ETF de Solana aqui? Você me dizendo isso, que talvez lá nos Estados Unidos o caminho para ter um ETF de Solana seja muito mais difícil. É porque nos Estados Unidos tem uma discussão regulatória, na verdade uma disputa entre a CFTC e a SEC sobre quem vai ter o mandato ali para regular criptoativos, que é algo que não existe em nenhum outro país do mundo. Tá? Essa discussão se algo é uma security ou uma commodity, ela só existe nos Estados Unidos. Obviamente tem coisas que são claramente valores mobiliários. Se você vem aqui e oferece um token de renda fixa para um investidor de varejo aqui no Brasil, isso é um valor mobiliário. A CVM muitas vezes entende que sim. Mas o Solana não tá sobre essa discussão. Então isso faz com que a abordagem seja bem mais agnóstica. Além disso, o processo da CVM aqui, o Brasil tem suas vantagens e desvantagens. Né? Uma das vantagens do Brasil é que como já teve muita fraude, a regra aqui é muito detalhada. E se você atingir, enfim, dar o checkbox em todos os itens da regra ali, eles não conseguem basicamente impedir. Nos Estados Unidos, o processo de listagem do ETF, ele depende de uma aprovação específica da SEC para cada caso, em que ela considera critérios subjetivos como o risco que isso pode representar para os investidores, a chance de manipulação de mercado, que são coisas bem subjetivas, né? Assim, difíceis de... dá para dizer que o Bitcoin é resistente à manipulação de mercado? Difícil se afirmar isso, entendeu? Então, essa foi todo o embasamento da SEC para ser resistente à cripto em geral e rejeitar. Aqui no Brasil, você tem que... A regra é de fundos de índice e, contanto que o índice satisfaça as regras específicas ali da CVM, ela vai deixar o produto ser listado. E se um dia a SEC falar que Solana é uma security ou entrar com processo contra a Solana... No resto do mundo, o que acontece com... Nada. Então, é realmente um negócio bem peculiar, específico lá dos americanos. Sim. Que curioso. E você tem uma opinião Solana versus Ethereum ou não?
Eu tendo a ser do lado mais passivo. Eu acho que está muito cedo para a gente ter uma opinião. Tá? Eu sei que está tendo uma discussão recentemente sobre... O Solana sobreviveu ao FTX, né? E voltou mais forte. Nosso time de research acabou de voltar lá da Token 2049 do Solana Breakpoint. E a visão da indústria a narrativa da indústria está muito forte para o Solana e está bem cética com relação ao Ethereum, né? Assim, o Ethereum está grande demais, talvez esse roadmap deles de escalabilidade via Layer 2 tirou a captura de valor do token, então assim, tem uma narrativa muito negativa ali para o Ethereum. Eu acho que o futuro é multi-chain, tá? E faz sentido você ter aplicações de propósito específico que vão se beneficiar da performance do Solana e que não necessariamente precisa de um nível de descentralização altíssimo. E você tem aplicações que vão favorecer um nível maior de descentralização e de uso de propósito geral ali, né? Que é a estrutura do Ethereum, por exemplo. Então, eu acho que tem espaço para os dois. Obviamente, o Ethereum já é muito grande, então agora ele precisa entregar mais valor, né? Assim, de fato, a gente precisa ver aplicações surgindo ali. E o Solana ainda tem muita promessa, ainda tem muito potencial de crescimento com base em promessa ali, porque ele ainda está mais cedo. Eu gosto do Ethereum, ainda acho que o Ethereum ele tem um potencial de ser dominante. Se você ler os blog posts do Vitalik, você é fanboy do Vitalik, pelo jeito. Eu também falo isso de uma maneira lisonjeira. Eu admiro muito ele, não tanto quando ele está cantando no palco. Foi a melhor parte. Os melhores momentos, vestindo de bicho de pelúcia. Um discurso de 15 minutos, 5 foi cantando. Então, assim, esse tipo de coisa acho que não fala muito a favor dele, não. Mas ele é um gênio, né? Você realmente acha que não fala a favor? Acha que isso pode fazer com que um investidor mais sério pense 2 vezes antes de comprar Ether? Com certeza. Com certeza. Sério? Nossa, me faz comprar. Me faz comprar ver ele cantando. Você não é um investidor sério, tá vendo? Esse é uma separação geracional. Tá? Assim, acho que ele fala com Gen Z, alguns millennials, mas a Baby Boomer não gosta do nerd cantando no palco. Não gosta de investir no nerd que está cantando no palco, não. E nesse sentido, a Solana tem uma imagem muito mais polida, né? Até instituições que colaboram. Exatamente. Tem muitas instituições agora que estão construindo em cima do Solana. Eu acho que o Ethereum, a escalabilidade em camada 2 do Ethereum, ela é bem interessante porque eu acho que a tokenização ela vai começar dentro do mundo regulado. Ela vai começar a escalar de verdade dentro do mundo regulado, com o Drex, por exemplo. E o Drex pode ser uma Layer 2 no Ethereum. Faz muito mais sentido o Drex ser uma Layer 2 no Ethereum do que eu ter o Itaú ou o BTG rodando um nó ali. Então, a forma como eu vejo evoluindo, né, assim, o Ethereum é que a gente vai começar a ter Layer 2s permissionadas, com regras específicas, com toda a regulação e as exigências de cada país. Em algum momento, esses países vão precisar ser interoperáveis e aí a gente vai utilizar a rede do Ethereum. Entendeu? Então, esse caminho de escalabilidade ele vai ser muito mais fácil para os governos adotarem do que colocar tudo no Solana. Boto fé. Só que sempre que chega nessa parte da escalabilidade Ethereum versus Solana, eu lembro da UX, de usar uma MetaMask, uma Hab versus uma Phantom, quantidade de cliques, né? Hoje em dia é meio indiscutível que é muito mais gostoso você usar Solana quando você está interagindo diretamente, assim. Exato. Então, vamos ver. Você falou de gerações, né? Mas, por outro lado, eu acho que poucas pessoas vão interagir diretamente com... Mas a Drex o cara vai ter que usar uma wallet de Drex ali. Mas é o banco que vai fazer toda a parte... Aí eles vão abstrair tudo que é clique, tudo que é complexidade. É o desafio da usabilidade, né? Assim, acho que tem... Como criptomoedas no Nubank, por exemplo. Aqui não existe? No Coin, por exemplo. Acho que a experiência que a gente vai ter com o Drex vai ser tipo comprar Bitcoin no Nubank, por exemplo. Eu achava, com todos os planos que teve, eu acho, mas a experiência de comprar eu achava muito boa. Assim. Se todo o app fosse daquele jeito, minha mãe comprava assim. Então. Inclusive, tem gente da minha família que comprou também. Você falou que não existe, mas os caras não sabem se existe, né? Não dá pra nós saber. É a moeda de Schrödinger. Tu falou de geração e de abismo geracional e a gente tava falando de meme coin antes. Eu queria puxar um tema que tá em alta, que é o das bets. Não só de casa de aposta, mas a hiperfinanciarização de tudo e a vontade de apostar e de ir pro tudo ou nada, que parece que as novas gerações estão cada vez mais afoitas por isso. Isso é inevitável? A gente tirou um gênio da lâmpada que não volta mais. Tu acha que cada vez mais o brasileiro vai jogar em aposta? Cada vez mais globalmente os mais jovens vão apostar em meme coins e sonhar menos com a casa própria, em seguir os passos da carreira estável que os pais e mães deles seguiram? Essa é uma boa pergunta.
assim, o que a gente vê é que nos Estados Unidos especificamente, isso é muito claro. As gerações mais novas, elas não têm as mesmas oportunidades que os pais tiveram, né? Então, pensa na classe média americana, ela viveu um período de muito desenvolvimento na Guerra Fria. Depois você teve a paz americana ali, em que eles se desenvolveram bastante, e agora a geração mais nova não tem o mesmo nível de oportunidade. Então, eles estão muito mais pro tudo ou nada. Isso cria problemas na sociedade, né? Do que as gerações mais antigas. Aqui no Brasil você tem um problema de pobreza e desigualdade extrema, e que as pessoas sempre buscam uma forma de sair desse ciclo, né? Sair dessa corrida de rato. E a Bet, a meme coin acaba sendo uma esperança para isso. Então eu acho que acho que isso é uma doença, assim, e é um câncer para a sociedade. A gente precisa a gente precisa resolver isso no longo prazo. Eu acho que através de educação, de dar oportunidades, né? Infelizmente esse tipo de coisa não tem solução no curto prazo. E as bets, eu acho que elas capturaram um pouco o ambiente político ali, né? Então, hoje elas são patrocinadoras dos maiores times de futebol, todos os times de futebol, basicamente. São grandes patrocinadoras na TV. Aqui, ó, o patrocinador de hoje é... Tô brincando. O cara já lança. Puxa uma blade aqui. Para a Bet. Não, isso aí não vai fazer, não. Então, acho eu acho que é um problema difícil isso aí. Mas eu acho que, enfim, pelo menos o governo já viu que estava indo para um caminho errado. Mas aí vem no outro dia a Caixa Econômica Federal quer lançar a bet dela. Bet estatal. Eu vejo cidades, municípios pleiteando o lançamento das suas próprias bets também, que agora vai... E as pessoas pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando em bet. O que vai acontecer? Isso para mim é pretexto. Isso para mim é pretexto para eles empurrarem a programabilidade do Drex e justificarem o fato de que você vai poder gastar numa coisa ou noutra. Eu não duvido que as pessoas estejam de fato botando dinheiro do Bolsa Família em apostas, mas a intensidade com que tem se falado disso, quando eu vi tudo que é jornal falando disso, eu falei, ninguém tá querendo passar alguma boiada aí. Mas eu fico meio incrédulo, cara, me perguntando, porque todo mundo concorda que isso aí é um negócio que deveria ser contido de alguma maneira, mesmo as pessoas mais libertárias que a gente traz aqui, e não vamos restringir nada, mesmo essas pessoas concordam que, você tem uma epidemia rolando aí, isso tá fazendo mal pra galera. É igual um cigarro, né? Assim, quem quiser fumar, legal, fuma, mas assim, faz mal, mata. E no coletivo, você cria um problema de saúde pública. Eu acho que bet é um problema de saúde pública. Assim, tudo bem você apostar, não tenho nada contra quem aposta, mas no coletivo isso é um problema de saúde pública. Eu várias vezes já me peguei pensando sobre se não teria uma forma de revirar os incentivos para que as pessoas conseguissem jogar, saciar essa fome pela dopamina e pelo tudo ou nada, mas não perder dinheiro. Inclusive eu comento direto com os meninos lá na Paradigma. Você conhece a Pull Together? É uma no loss lottery, é uma loteria que você joga em cripto e aí toda semana tem um sorteio, só que o prêmio do sorteio ele vem da soma dos juros de todo mundo que jogou. Então todo mundo botou R$10, gerou juro, quem ganha o sorteio ganha os juros de todo mundo, mas quem perde a loteria fica com os R$10 ali. Entendi. E concorre na semana que vem de novo. E aí, é claro, você consegue ganhar... Bem menos. Você consegue ganhar bem menos do que você ganharia só emprestando dinheiro. Não é tanta dopamina assim. Não é tanta... Exatamente. Mas, dá pra você fazer um tigrinho do bem, alguma coisa que permita a galera jogar pra ganhar um pouco menos ali, mas sem perder, talvez, tá ligado? Tigrinho do bem, gostei do... Volta e meia eu fico... Porque a galera não vai se desviciar. A galera... O gênio saiu da lâmpada, sabe? Então, é foda. Às vezes... E a gente viu coisa parecida com exchange de cripto, né? Você regula, tenta colocar regras para que as empresas que estão operando nesse setor não façam o escarcel, só que aí a galera... De novo, se eu fizer o tigrinho do bem aqui mais controlado, que você não vai perder dinheiro, toma. Aí o cara vai jogar no tigrinho americano lá que paga mais, né? Exatamente. E em cripto a gente vê isso, né? Uma pergunta sobre estrutura de mercado, empresas de cripto e players. Na verdade, duas. Primeiro, você falou ali da Metalport, como é que é o nome da empresa que faz infraestrutura para índices? De on-chain? Era Melonport. Hoje é Enzyme, eu acho. Você falou que eles permitem oferecer índices dentro de um arcabouço que pode ser considerado regulado. Aí você fez a separação entre entidades. Você tem administrador, blá, 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 blá. Eu queria saber quais são essas entidades. Então, quem que é importante na cadeia aí do suprimento dos índices. E depois eu queria que você comentasse em cripto onde que o valor tende a se concentrar. Que tipo de empresa captura mais valor?
Bom, em fundos, tá? Em fundos em geral, quando você está delegando o seu dinheiro, o resultado do seu trabalho para alguém gerenciar, você precisa garantir que não existem conflitos de interesse, né? Que essa pessoa não vai pegar o seu dinheiro e usar para outras coisas, vai comprar uma Ferrari. E para isso, a melhor forma que a sociedade analógica chegou, né, são criar entidades separadas. Você separar funções, né, e você ter segregação de funções. E dentro do universo de fundos de investimento, você tem principalmente o custodiante, o administrador, o auditor e o gestor. Tá? Hashdex é a gestora. Tá? Então, você pega um fundo Hash 11, por exemplo. Hashdex é a gestora, Banco Genial é o administrador, Coinbase, Fidelity são os custodiantes, KPMG ou Ernest são os auditores. Tá? Cada um desses caras fiscaliza o trabalho de um do outro. Tá? E o dinheiro é do cliente. Então, quando você investe o seu dinheiro no Hash 11, por exemplo, o seu dinheiro não é da Hashdex, não é da Genial, não é da KPMG, o dinheiro é seu, que esse grupo aqui faz uma custódia, faz uma gestão, não, ele tem um dever fiduciário de fazer a gestão desse dinheiro. A Hashdex não tem controle nenhum sobre os ativos. Tá? A gente atua como gestor. Como gestor, a gente pode dar comandos para você comprar ou vender determinados ativos, mas a gente não consegue fazer um resgate daquilo ali e comprar uma Ferrari com isso, por exemplo. Por quê? Porque o administrador está lá. O administrador, todo dia, final do dia, ele checa lá se o dinheiro está lá e se está tudo certo. E aí, quem é que faz com que o dinheiro fique guardado de forma segura? É o custodiante. Né? Então, não é o administrador nem o gestor. Quem garante que o seu Bitcoin está lá guardado todo dia é o custodiante. E o auditor, ele garante que está todo mundo trabalhando direito. Então, ele vai lá, vai checar se o custodiante, vai ver todas as transações on-chain, vai testar para ver se o custodiante é de fato dono daquelas chaves. Ele vai checar toda a contabilidade com o administrador, vai checar todas as políticas de investimento com o gestor, se estão sendo aplicadas. Então, ele fiscaliza todo mundo aquilo ali. Então, é um trabalho de checks and balances ali, que evita situações como aquela do Madoff, por exemplo. Por que aconteceu aquele esquema do Madoff? Porque ele era o gestor, o administrador e o custodiante, e não tinha auditor. Entendeu? Então, assim, ele basicamente fazia o controle total e, assim, confia em mim, o que eu escrevi aqui tá valendo. Ele falsificava, né, os extratos ali para os clientes e tal. Então, assim, quando você pensa onde que tem valor, né, você tem o valor na tomada de decisão, né, assim, do gestor. Acho que o gestor tem boa parte desse valor. O custodiante, que está fazendo essa guarda fiduciária, também tem bastante valor. O trabalho do auditor ele pode ser basicamente 100% automatizado se você tem uma infraestrutura on-chain. Né? Você pode ter um smart contract que está auditando em tempo real e emite alertas, né, e sinalização. E o administrador também. E esse é um pouco da proposta de alguns protocolos. Faz tempo que eu não acompanho, mas acho que na época o Melonport tinha essa proposta. Tá? Assim, de justamente fazer um administrador que seja 100% on-chain. Adorei sua resposta, foi bem claro. Então o valor vai se concentrar no custodiante e no gestor, basicamente. Porque as outras funções são mais automatizáveis, pelo que você está me falando. São automatizáveis, exatamente. Entendi. Muito bom. Muito bom, muito bom. O que você pode falar pra gente de próximos produtos Hashdex que tá vindo aí? Tem alguma coisa que dá pra soltar de spoiler ou não? Não, a gente não pode comentar novos produtos em geral. O que a gente faz, de fato, é trabalhar muito com os investidores para entender onde é que está a necessidade. Então, por exemplo, quando a gente vai para family office, por exemplo, eles têm um público muito conservador. É aquele cara que já tem muito dinheiro, que ele está muito mais preocupado em preservar patrimônio do que em ficar rico rápido, né? Ganhar mais dinheiro. O cara já tem 100 milhões de reais, ele não está preocupado em ir para 105 milhões de reais. Ele está preocupado em não perder os 100 milhões, né? Assim, e preservar aquilo. Para esse tipo de investidor mais conservador, por exemplo, a gente tenta desenhar produtos que têm uma volatilidade mais baixa, que utilizem criptoativos para gerar alfa, né? Assim, gerar um retorno, mas não necessariamente com tanta volatilidade. Então, a gente tem explorado alguns produtos nesse sentido. E eu acho que o grande produto que a gente tem visto é lá fora, nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem um pedido lá com a SEC para lançar um ETF de índice. Vai ser o primeiro ETF de índice lá nos Estados Unidos, também seguindo o Nasdaq Crypto Index, mas é uma versão
com a regra nos Estados Unidos. Então ele começa só com Bitcoin e Ethereum, mas à medida que os Estados Unidos vai abrindo, ele pode incorporar novos ativos. Então, Não tem nenhum ETF de índice lá até agora. não. Caraca. Então a gente deve lançar o primeiro aí, estamos esperando essa aprovação da SEC. E como foi possível a Hashdex lançar o primeiro ETF de cripto do mundo? Qual foi a pachorra, a ousadia que permitiu vocês fazerem isso? Foi sonho e teimosia. Assim, acho que a gente criou a Hashdex em 2018 para ter o primeiro ETF de criptoativos do mundo, né? Assim, essa era a nossa missão lá. Então, assim, boa parte da empresa vivia para isso. Tinha um cara especificamente que tem muito crédito aí por ter entregado o Hash 11, foi o Bruno Souza. O Bruno Souza era nosso Chief of Legal, ele era nosso head do jurídico. Também está na empresa desde o começo. E, cara, ele explorou todos os caminhos possíveis, explorou o mundo inteiro, onde é que estavam regulações, onde que podia avançar. E ele que achou esse caminho aqui no Brasil, que basicamente a CVM não tinha como rejeitar. E aí foram 2, 3 anos de trabalho intenso ali para conseguir fazer o Hash 11. Legend. Então foi teimosia, sonho e teimosia, assim, de persistência, né? Muito legal, muito legal. Eu sempre que vejo alguém clamar ser o primeiro alguma coisa, lembro que o mais rápido, todo ano vai ter alguém que corre mais rápido. O lugar mais alto do mundo, todo ano vai ter alguém que vai construir um prédio mais alto. Agora, o primeiro, bicho, é para sempre o primeiro. Então, fica o crédito para vocês aqui e o parabéns. Guiriba, posso puxar nossas perguntas de ping-pong aqui? Por favor, puxa. Samir, a gente costuma encerrar o papo com 7 perguntinhas de bate-pronto, assim. Eu começo, depois o Guiriba faz uma e a gente segue nesse ritmo. Antes de começar elas, eu só queria fazer um PS aqui, um parênteses, que eu sempre dou uma pesquisadinha breve para fazer aquela intro que eu fiz aqui do episódio. E eu sempre passo pelo significado do nome do convidado. Eu nunca uso isso, porque é a coisa mais clichê que tem. Mas Samir, na pesquisa que eu fiz, aparecia lá alguém com quem é agradável você ter uma conversa numa noite. Olha que curioso. Que beleza. Veio a calhar muito bem aqui a definição. Foi muito agradável o nosso papo. Então vamos lá para o Ping Pong. Se você ainda não está inscrito no canal da Paradigma, toca no botão de se inscrever aqui embaixo. Deixa um like. E deixa nos seus comentários aí o que você achou das opiniões do Samir e o que tu conseguiu extrair desse papo. Ping-pong, então, Samir. Primeiro, chain favorita? Ethereum. Uma aplicação favorita? Exchange descentralizada, que foi minha origem. Maior investidor de todos os tempos? Maior investidor de todos os tempos. Ray Dalio. Sei que você já disse que não é tão assim, mas uma meme coin que você investiria? Nenhuma. Nenhuma, não é possível. Cachorro com chapéu, cachorro sem chapéu. Não é possível. Boa. Cidade favorita no mundo? Rio de Janeiro. Olha. Um economista. Gosto do Taleb. Ele é polêmico, mas eu acho que ele é uma das figuras que trazem elementos novos ali dentro da economia que faz sentido a gente abrir a cabeça. E suspeito número 1 de ser Satoshi Nakamoto? Acabei de ler de manhã o artigo, não conhecia esse cara, Lars, alguma coisa? Lassi. Vai sair um documentário da HBO, quando o episódio estiver disponível, provavelmente já vai estar lá, que tem uma especulação sobre um tal de um Satoshi. E hoje o mercado de previsões aí tá dizendo que é um cara e aí eu li um artigo hoje de manhã que, cara, parece bem credível que pode ser ele mesmo. Não é o Paul Leroux? Não. Saiu o episódio, já vai ter o nome, bota lá na descrição do episódio. Deixaremos aqui embaixo. Pronto. Então você acha que tem alguma teoria válida por trás desse episódio da HBO, esse documentário? Olha, o artigo que eu li hoje eu achei bem interessante. Olha. Sim, achei bem interessante. Muito bom. Então fica a dica aí para vocês. Guiriba, o pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, qual que é o caminho? Guiriba RB, Twitter e no Instagram vocês me encontram lá. Guiriba RB. Guiriba BRB. Guiriba BRB. @Guiriba BRB. Samir, seu arroba da Hashdex, mensagens finais para você deixar aqui para audiência. Bom, obrigado pelo papo. Acho que é sempre bom bater papo com gente inteligente, esperta e ligada nessa tecnologia.
Quem quiser saber mais informação sobre a Hashdex, no nosso site tem bastante conteúdo, né? A gente tenta realmente ter muito conteúdo voltado ali para tese de investimento. Acompanha ali na @Hashdex Brasil, no Instagram, no X, né? Não acompanha. E é isso. Obrigado, prazer estar com vocês. @Hashdex Brasil, sigam lá. Se você ainda não segue a Paradigma nas redes, @Paradigma Education, ou joga na barra de busca Paradigma Education, que tu vai encontrar no Instagram, no YouTube, em todos os outros lugares. Eu sou o Felipe, @FelipeTher, Felipeter. No Instagram, quando o Twitter voltar no Twitter também, a gente se encontra por aí na internet. Agradecemos demais pela audiência, agradecemos muito, Samir, pelo papo, foi muito divertido. Foi demais, velho. Valeu, Guilherme. Até sexta-feira que vem, nos encontramos aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Até a próxima. Tchau!